No vídeo de hoje nós vamos falar da corrente filosófica mais importante do século XX e uma das mais influentes da atualidade. Ela influenciou o existencialismo, os movimentos feministas, a sociologia, a antropologia, a psicologia e influenciou e muito também o direito. Esse é um dos vídeos que você não pode deixar de assistir até o final. E se você vai fazer o Enem ou o vestibular, clica no primeiro link da descrição para você se inscrever no nosso preparatório. É o melhor que você vai encontrar de filosofia e sociologia. E além da gente te ajudar a gabaritar as questões dessas disciplinas, nós vamos te dar todos os argumentos possíveis para a sua redação. Vai lá, clica no primeiro link, se inscreve, que eu garanto que você vai gostar. E para você que não é inscrito, se inscreve logo no canal e ativa as notificações para você não perder as nossas próximas publicações. E aproveita e já deixa logo aquele like maroto para ajudar o nosso canal. E não se esquece de acompanhar a gente também lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana para você, como mapas mentais e citações filosóficas. Edmund Husserl, além de filósofo, era também um grande matemático. Ele viveu de 1859 até 1938 e ele desenvolve a sua fenomenologia como uma resposta a um período não tão muito legal da filosofia, um período em que a filosofia estava passando por uma grande crise. Final do século XIX, nós tínhamos a ciência que, ao cuidar do mundo prático, já se mostrava muito eficiente e trazia grandes benefícios para a humanidade. Enquanto isso, a filosofia só conseguia produzir sistemas especulativos abstratos que não levavam a lugar nenhum. Nem os filósofos tinham consenso entre esses sistemas especulativos. A ciência já estava cuidando de praticamente todas as áreas da existência humana. E tínhamos até o cientificismo, que era uma ideia de que a ciência vai cuidar de tudo, então a gente não precisa dos outros ramos do conhecimento. Filosofia? A filosofia nem precisa mais existir, deixa que a ciência vai cuidar de tudo. Alguns cientistas passaram a defender que até a lógica e a epistemologia que tratavam dos fundamentos da ciência deveriam ser estudadas por uma ciência. Como aqui nós temos processos psicológicos, a lógica e a epistemologia deveria ser estudada pela psicologia. E esse entendimento, essa ideia ficou conhecida como psicologismo. Pessoal, a lógica e a epistemologia são criações da filosofia. A lógica nos diz como que se dá o raciocínio correto, como é que nós raciocinamos, como é que nós pensamos de uma maneira racional. E a epistemologia vai estudar e demonstrar como é que é possível esse pensamento racional. Se até isso ficar a cargo da ciência, então não tem mesmo razão de existir a filosofia. Pode fechar os cursos de filosofia, pode acabar com esse negócio, porque a filosofia não serve mesmo mais para nada. E é aqui, nesse ponto, que o Husserl aparece fazendo uma crítica muito forte ao psicologismo, uma das refutações mais bem feitas de toda a história da filosofia. O que é que ele diz? Bom, a psicologia é uma ciência empírica, que vai cuidar dos fatos, no caso, os fatos mentais e comportamentais. Como uma ciência empírica, a psicologia, ela parte e depende da observação desses fatos, para daí analisar as relações de causa e efeito entre esses fatos comportamentais, esses fatos mentais. E então ela vai produzir, como uma ciência empírica, conhecimento empírico. Só que se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Kant, é que conhecimento empírico é conhecimento contingente. É um conhecimento que tanto pode ser, como pode não ser. E a lógica e a epistemologia, como ramos do conhecimento que tratam dos fundamentos da ciência, dos fundamentos do pensamento, dos fundamentos da própria racionalidade, não são aqui
conhecimentos empíricos, são conhecimentos a priori. Conhecimentos a priori que são conhecimentos necessários e universais. Esses conhecimentos a priori, necessários e universais não podem ser demonstrados, muito menos estudados, pela observação. A ciência começa e depende da observação. Como é que uma ciência vai estudar conhecimentos a priori, conhecimentos que não são observáveis, conhecimentos que nós chegamos até eles através do raciocínio puro? Não dá. Não dá para uma ciência que produz conhecimento empírico demonstrar, estudar conhecimento a priori. Isso tem que continuar a cargo da filosofia. E aqui o Husserl sabe que a filosofia não poderia continuar criando sistemas especulativos, abstratos, como tinha feito até então. Sistemas especulativos que não traziam consenso entre os filósofos, entre os cientistas. Ele queria criar uma filosofia rigorosa. Aqui nas palavras dele era uma ciência rigorosa. E para a gente criar uma ciência rigorosa, nós temos que partir de evidências indubitáveis. Então, para encontrarmos essas evidências indubitáveis que fundamentariam essa filosofia, essa ciência rigorosa, ele criou um método que ele chamou de método fenomenológico. O método fenomenológico começa pela epoké. Epoké é um termo grego que ele pega lá com os céticos, que quer dizer suspensão do juízo. Nós vamos suspender o juízo sobre todos os conhecimentos que nós temos do mundo, sejam eles conhecimentos do senso comum, da filosofia e até mesmo da própria ciência. Nós vamos colocar esses conhecimentos sob o ataque de um questionamento radical. E tudo aquilo que não passa, no lugar da gente descartar, a gente vai suspender. E aquilo que resistir a esse questionamento radical vai ser uma evidência indubitável. Aquilo que a gente não pode duvidar. E então, quando ele faz esse processo metodológico, iniciando pela epoké, fazendo esse questionamento radical de todos os conhecimentos que nós temos do mundo, a única coisa que surge como indubitável, como uma certeza rigorosa, é o conhecimento da consciência. Nós podemos duvidar, questionar radicalmente de tudo, mas a gente não pode colocar na dúvida o fato de que nós temos uma consciência. E essa consciência aqui, pessoal, não é a mesma consciência lá do Descartes. No Descartes nós temos, a partir da dúvida radical, a descoberta de uma consciência, de uma res cogita, de uma coisa pensante, que é uma coisa em si, algo que existe por si mesma. Só que aqui, diferentemente do Descartes, não é uma substância a consciência, porque sempre a nossa consciência é consciência de alguma coisa. Não existe a consciência em si e o mundo aqui, também as coisas em si, o mundo existindo separado da consciência. A consciência é consciência porque ela é consciência de alguma coisa. Não existe o pensar sem o pensado. Não existe o imaginar sem aquilo que é imaginado. Nós sempre pensamos porque pensamos alguma coisa. Não existe o pensamento puro. E as coisas aqui no mundo exterior. O pensamento só é pensamento porque ela está pensando essas coisas exteriores. Então, a característica principal da consciência, aqui para o Husserl, vai ser a intencionalidade. E, pessoal, é aqui que está o grande tchan da fenomenologia. A consciência não existe por si só. A consciência existe porque ela é consciência de alguma coisa, ela é intencional, ela possui uma intencionalidade. Essas coisas ele vai dizer que é o fenômeno. A consciência é sempre a consciência
de algum fenômeno. E pessoal, na história da filosofia, isso é um pensamento muito radical. Dizer que a consciência é consciência porque ela é consciência de alguma coisa, de algum fenômeno, de alguma realidade, é dizer que aquela realidade existe porque existe uma consciência daquela realidade. Então, o Husserl chega à conclusão de que a consciência é o próprio fundamento da realidade. E aqui ele supera toda a discussão que vinha na filosofia desde o Descartes. O que é que ele vai dizer? Ora, se não existe uma consciência como uma substância, se não existe uma consciência em si, mas existe apenas uma consciência de algum fenômeno, de alguma coisa, então não faz sentido dizer que também exista uma coisa em si. Não faz sentido dizer que exista uma consciência e um mundo a ser conhecido por essa consciência, porque essa consciência só existe na medida em que ela é consciência desse mundo. Então não faz sentido nós termos um sujeito que pensa, uma consciência e um objeto que é pensado. Isso não faz sentido porque isso daqui é a mesma coisa. Esse objeto só é objeto porque ele está sendo pensado por esse sujeito. Não faz sentido o racionalismo dizer que o conhecimento advém da consciência, da razão, porque o conhecimento ele já é um produto da razão que se volta para alguma coisa. Não existe a razão que vai produzir um conhecimento a partir dela mesma. A consciência, que é a razão, ela é consciência de alguma coisa que está fora dela. E também não existe toda essa discussão empirista. Está lá um objeto, uma coisa em si, e aí eu me volto para esse objeto para conhecer esse objeto a partir dos meus sentidos, a partir desse conhecimento, a partir desse objeto que está fora de mim. Não faz mais sentido essa discussão entre racionalistas e empiristas. Não faz sentido imaginarmos um sujeito e um objeto como coisas distintas. Aqui ele supera essa discussão e supera também o Kant, o criticismo kantiano. E, pessoal, um detalhe também muito importante é que o fenômeno aqui para ele é diferente para o fenômeno lá para o Kant. O Kant vai dizer que o fenômeno é aquilo que a gente consegue conhecer das coisas, da coisa em si, do mundo. E aí ele vai dizer, olha, o Kant, quando ele faz isso, ele cria aquilo que a gente conhece e o mundo que a gente não conhece. É como se ele criasse dois mundos e caísse lá na dualidade do Platão. O conhecimento que nós temos é o conhecimento que a gente pode obter do mundo, mas o mundo está lá de uma forma que a gente não consegue conhecer. Isso também não faz sentido. O fenômeno que a gente capta é a própria coisa. Ora, aquilo que eu estou vendo desse mundo é o mundo do jeito que ele é. Não existe o que eu conheço do mundo e um mundo que eu não conheço. É assim que ele supera o racionalismo, o empirismo, o criticismo kantiano, e é essa a diferença do fenômeno aqui para o Husserl, para o fenômeno lá no Kant. Então, pessoal, a intencionalidade da consciência é a grande originalidade da fenomenologia, esse ramo da filosofia que influenciou e influencia grandes pensadores até hoje. Se você quiser se aprofundar na fenomenologia e estudar a história da filosofia como um todo, desde os pré-socráticos até os grandes pensadores da atualidade, clica no segundo link aqui da descrição e faz a sua inscrição no nosso curso de História da Filosofia. É um curso muito didático, bem objetivo, com muito conteúdo. Você tem 2 anos para estudar todo o conteúdo do curso e o preço do curso é praticamente assim irrisório. Vai lá, clica no segundo link da descrição, faz a sua inscrição no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.